Olá, tudo bem com você? Estamos de volta para a nossa lição de domingo. Bem, eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos nesse canal, que fazem seus comentários, compartilham com seus amigos. É tão bom quando a gente lê um comentário, não importa se chama atenção, critica ou que elogia. O importante é o comentário. E a crítica também é bem-vinda, viu? Não tenha medo, eu posso errar. Bem, eu quero agora fazer uma crítica. A lição da escola sabatina aos sábados, eu vejo poucas pessoas participando, interagindo junto com o professor. Eu faço a lição, especialmente para que você possa interagir. Tem assunto para acrescentar durante a lição de sábado. Faça isso. Interaja. Quando você participa, você aprende cada vez mais e mostra que você estudou a lição da escola sabatina. Bem, então vamos para a nossa lição de domingo, o casamento em Caná. Que sinal Jesus fez em Caná e como isso ajudou seus discípulos a crer nele? Bem, quando estudamos o capítulo 1 de João, podemos ver o Criador que já existia antes da fundação do mundo. Mas vem a pergunta: o Verbo Jesus estava sozinho? Não. Como está escrito em Gênesis, façamos o homem à nossa semelhança. Estavam presentes o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Desde o início das Escrituras, a palavra apresenta a Trindade na criação eterna do universo. Bem, o estudo do capítulo 1 de João é a porta de entrada no Evangelho de João. A apresentação do Verbo Jesus Cristo, o Deus totalmente humano e totalmente divino. É a apresentação de João Batista que diz: Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Esse é o vosso Rabi, o Mestre, sigam-no. O comentário adventista e de Ellen G. White, do capítulo 1, é o maior de todo o Evangelho de João. Sabiam disso? Se Cristo fez todas as coisas, ele existia antes de todas as coisas. As palavras que se referem a este tema são tão conclusivas que ninguém deve ficar em dúvida. O apóstolo quer que a nossa atenção se desvie de nós mesmos e se volte para o autor de nossa salvação, que é Jesus Cristo. Apresenta-nos as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana. Esta é a descrição do divino. Quem, estando de forma de Deus, não considerou igualdade com Deus, mas uma coisa a ser aprendida. Ele era o resplendor de sua glória e a expressa imagem de sua substância. Agora humana, a natureza, feita à semelhança dos homens, e estando em forma de homem, humilhou-se e tornou-se obediente até a morte. Ele voluntariamente assumiu a natureza humana. Ele era o Deus enquanto estava na terra, mas deixou de lado a forma de Deus e assumiu a forma em uma figura de homem. Ele caminhou pela terra como homem. Por essa causa, ele se tornou pobre, para que através de sua pobreza pudéssemos ficar ricos. Ele deixou de lado sua glória e sua majestade. Ele era Deus, mas por um tempo esvaziou-se das glórias da forma de Deus, embora ele andasse como um homem pobre entre os homens, distribuindo suas bênçãos onde quer que fosse. Sob seu comando, legiões de anjos teriam cercado seu Redentor e prestando-lhe homenagem. Mas ele andou pela terra sem ser reconhecido,
sem ser confessado pelas suas criaturas, com poucas exceções. Bem, muito se tem a estudar sobre o capítulo 1 de João. Vamos então para o capítulo 2, conforme a lição. Vamos ler João 2, 1 a 11, na nova versão transformadora. O casamento em Canaã. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Canaã, da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou. E a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito. Respondeu Jesus: minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 a 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônia provou a água transformada em vinho sem conhecer sua procedência, embora os empregados, obviamente, já soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal em Canaã, da Galiléia, foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e os seus discípulos. Os participantes eram parentes de José e Maria. Cristo sabia daquela reunião familiar e que ali se reuniram muitas pessoas influentes. Decidiu ir a Canaã na companhia dos discípulos, que eram 5: João, André, Pedro, Felipe e Natanael. Jesus estava separado da mãe há muito tempo. Durante esse período, ele foi batizado por João e suportou as tentações no deserto. Jesus tinha como missão salvar o mundo, a maior missão na história da humanidade. Apesar disto, empregou tempo para assistir umas bodas e participar das festividades. As bodas dos dias de Jesus eram festas de uma semana de duração. Os banquetes se preparavam para muitos convidados e a semana a passavam celebrando a nova vida do casal. Maria, preocupada por acabar o vinho, recorreu a Jesus. Maria já sabia que seu filho era mais que um filho, era o próprio Deus. E Jesus disse: o que tenho eu a ver contigo, mulher? Meu tempo ainda não chegou. Jesus estava dizendo que o tempo de declarar como Messias ainda não tinha chegado, mas atendeu a Maria, fazendo o milagre da transformação da água em vinho. Este foi o primeiro milagre de Jesus. Quando os discípulos viram os milagres de Jesus, acreditaram. O milagre demonstrou seu poder sobrenatural. Os milagres não são simples atos sobre-humanos, a não ser atos que demonstrem o poder de Deus. Cada milagre que Jesus fez foi uma renovação da criatura. Restaurar vistas, fazer o paralítico andar, resgatar a vida da morte. Crer em Cristo não é porque é um super-homem,
mas sim porque Ele é Deus, que continua com a sua criação, até para nós que somos pobres, que somos débeis, coxos, órfãos, cegos, surdos, ou com alguma outra necessidade desesperadora de restauração. Tudo provém de Cristo. É preciso crer nele, porque nele temos todas as curas. Bem, não perca a lição de segunda-feira. O segundo sinal na Galileia. Até amanhã, se Deus permitir.